Finalmente, um dos momentos mais aguardados da história de One Piece. O despertar da fruta do Luffy e a transformação do Gear 5. E agora, a famosa fruta Gomu Gomu no Mi se revela a Hito Hito no Mi modelo Nika. E esse momento histórico que aconteceu no mangá finalmente foi adaptado pro anime. E eu vou comentar um pouco sobre isso com vocês. Nika era um guerreiro mítico que já foi reverenciado como o Deus do Sol pelos escravos de tempos antigos. Ele foi mencionado pela primeira vez por Who's Who, que ouviu sobre a lenda de um guarda enquanto era mantido preso pelo governo mundial. Existe uma Akuma no Mi do tipo Zoan mítica chamada Hito Hito no Mi modelo Nika, que permite ao consumidor se tornar Nika e ganhar suas habilidades. O governo mundial está extremamente interessado nessa fruta e até encobriu sua identidade ao renomeá-la para Gomu Gomu no Mi, impedindo que outras entidades se interessassem por ela, de modo que nem mesmo os Yonkous e suas respectivas tripulações parecem saber sobre. Atualmente, o poder está na posse de Monkey D. Luffy. Exatamente, meus amigos. Finalmente, o Gear 5 vai chegar para animação. Isso é algo de se animar muito, porque é uma transformação muito única, diferente das outras, que muda apenas algumas coisas, né? Claro, as outras são muito legais também, mas essa é muito única, tanto por causa das características dela, onde as cores brancas e tudo mais, tudo único, mas além disso, o mais importante é o Toon Force, que se você não sabe, é meio que o poder dos cartoons, como Tom e Jerry, de manipular a realidade. Isso é basicamente o poder dessa transformação. Se eu fosse resumir em uma coisa, eu falaria Toon Force. Por isso que você deve se animar muito para isso, porque a Toon Force é propriamente para animações, não é tanto assim para apenas desenhos. E por isso eu tô muito animado para essa transformação. Eu tô falando desse jeito como se a animação não tivesse lançado, porque realmente quando eu tô gravando ela não lançou. Então eu tô bem animado e eu espero que não seja uma decepção para esse vídeo não ser meio que anulado totalmente o que eu falei. Agora vamos finalmente ver como que tá essa transformação na animação. Talvez eu bote alguns trechos, claro, com alguns efeitos para não ter problemas, mas desculpa pela enrolação, vambora analisar como que ficou o Gear 5. Se eu fosse resumir o episódio em uma palavra, eu resumiria em Toon Force ou em emocionante, porque foi um episódio muito emocionante, mano. Tudo foi muito bonitinho, muito bem trabalhado, e só teve uma coisa ruim do episódio em si que eu vou comentar. Só teve uma coisa ruim do episódio. Mas enfim, o episódio já começa com o Luffy se transformando em Gear 5. Ele começa a pular pra todo lado. Aí ele fala, eu vou chamar essa forma de Gear 5. É isso, aí ele fica pulando pra todo lado. Ele fala, eu posso fazer o que eu quiser. E esse momento foi maneiro, a animação fluida, o desenho do Luffy, Gear 5, muito bonito e tudo mais. Eu gostei bastante de grande parte desse episódio, basicamente. Só tem uma coisa ruim, né, nesse episódio que eu achei. E um momento muito maneiro de citar, que aconteceu no início, é do governo mundial, que ele tem um pessoal lá conversando sobre a Hito Hito no Mi modelo Nika, que eles esconderam a Gomu Gomu no Mi e tudo mais. E tem um momento que eu quero citar especificamente, que é quando eles falam, é a fruta do deus Nika, o deus do sol. Aí ao mesmo tempo que eles falam, aparece um take do Luffy na mesma posição dessa foto aí, do deus do sol. E, mano, eu achei muito maneiro. Eu sei que provavelmente deveria estar no mangá, gente. Desculpa aí se eu ficar repetindo coisa que já tinha no mangá, porque eu não li o mangá dessa parte. Eu conheço as coisas do Gear 5 e tudo mais, mas não li o mangá. E foi uma experiência muito foda ver essa parte também. É uma coisa muito maneira de se citar.
E a próxima cena que aparece o Gear 5 é quando o Luffy fica com a mãozona dele gigante e ele pega o Kaido assim. E essa parte é muito maneira porque tem muitos elementos de Cartoon e da Toon Force, de manipulação de realidade e tudo mais. Isso é muito legal de citar porque é algo que era o mais esperado, pelo menos pra mim, de eu ver adaptado pra animação. Era algo que eu tava realmente muito animado pra ver como que tava na animação. E é algo que eu realmente me deixou muito feliz. Eu realmente fiquei satisfeito com como ficou essa adaptação aí. Depois, quando o Luffy ele pega o Kaido assim, ele começa a bater ele contra o chão várias vezes. Aí aparece, né, um elemento de cartoon, umas estrelinhas, né, na cabeça dele girando, que é um elemento que já tem em vários cartoons por aí, em vários animações e tudo mais. E parece algo bobo, mas, tipo, é algo que agrega bastante, algo bem maneiro de se citar. Porque, mano, quando a gente vê uma luta de One Piece, a gente espera algo mais sério, uma luta mais séria como normalmente é. É bem mais sério do que o restante da série. O restante da série é mais zoeiro e tudo mais, mas algumas lutas são bem sérias. E na verdade não, essa luta é realmente engraçada, como por exemplo, teve um momento que pra mim não fez sentido nenhum, que parece que o Luffy tava se movimentando, parecia uns rabiscos louco, que ele tava se movimentando, fazendo uns movimentos tudo esquisito. E em vez de reclamar sobre isso, eu achei engraçado, eu achei até engraçado que não fez sentido nenhum pra mim. Mas tipo, esse episódio tem muitos elementos cartoons, o que nessa adaptação, né, adaptação pro anime, ficou muito maneiro assistir, mano, porque realmente essa forma do Luffy realmente é baseado nesses cartoons, né. Além disso, tem os efeitos sonoros, que, mano, são efeitos sonoros muito maneiros, né. Diferente dos efeitos sonoros de One Piece, que são efeitos sonoros bem ruins, na verdade, eu não gosto muito dos efeitos sonoros de One Piece. Nesse episódio tem bastantes efeitos sonoros de cartoons. Como eu já falei aqui, esse episódio tem tudo que tem de cartoons, como o Kaido parecendo um vilão de cartoon, que ele sempre se ferra no final. Tem os efeitos sonoros, e acontece muita coisa assim. Tem muitos elementos cartoons, até os efeitos sonoros são muito parecidos com o de cartoon. E eu achei isso bem maneiro, e é algo muito da hora de se citar, basicamente. Mas como nada são flores, nesse episódio também existem coisas ruins. Mas não é algo muito sério assim, tanto que isso acompanha a saga de One Piece inteiro, que é a enrolação e os flashbacks. Mas isso sempre teve em todas as lutas, em vários episódios teve isso. Então não é algo de agora, sempre teve isso, a enrolação e flashbacks. Que foi algo meio chatinho, deveriam explorar mais o Gear 5, mas é normal, sempre teve essa enrolação em One Piece inteiro, em todas as sagas e tudo mais. E em geral, pra esse episódio eu daria uma nota 9, por causa da enrolação e dos flashbacks. Pra animação eu daria 8, porque teve um momento bem esquisito, onde parece que virou 3D, aí depois voltou pra 2D. Foi aquele momento que eu já citei antes, né? E pra adaptação do Gear 5, eu falaria 10. Eu daria a nota 10, que foi muito maneiro essa adaptação do Gear 5, eu gostei muito. Mas basicamente esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E eu sei que teve alguns momentos que eu não consegui me expressar muito bem, mas é porque se trata de cartoons. Tem vários elementos de cartoons de Toon Force, como eu expliquei no início, e é algo bem difícil de explicar e de comentar, porque é algo bem abstrato e bem estranho. Então eu tentei me expressar da melhor forma possível pra vocês entenderem. E mano, o Oda tá de parabéns por ter criado um anime tão incrível, um protagonista tão cativante e uma transformação tão criativa como o Gear 5. Eu gostei muito desse episódio, eles adaptaram muito bem todos os elementos de Toon Force, de cartoon. E, mano, eu recomendo muito vocês irem lá assistir, porque vocês só vão saber do que eu tô sentindo vendo. Mas vocês podem comentar a sua própria opinião. Se você não gostou do episódio, talvez você pode comentar aí a sua opinião no comentário. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, falou e tchau. Pelo amor de Deus, assistam o episódio. Tá muito maneiro. Assistam.